Olá, são 13 horas e 30 minutos em Brasília. E na próxima quinta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve apresentar relatório sobre projeto de lei que quer compensar estados e municípios pela perda na arrecadação durante essa pandemia do coronavírus. O projeto prevê o congelamento do salário de servidores públicos e deve ser votado neste sábado. Davi Alcolumbre se reuniu segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o substitutivo que pretende apresentar nesta quinta-feira a um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados. Ele quer marcar uma sessão extraordinária para os senadores votarem o texto neste sábado, às 4 da tarde. Havia uma preocupação e ainda há do governo com um projeto aprovado na Câmara, onde ele estabelecia que as perdas seriam repostas aos estados e municípios e acaba não tendo uma previsibilidade no valor que vai ser utilizado pelos governos e pelas prefeituras. Então, eu também concordo que a gente tem que ter um valor pré-estabelecido. Então, a gente está tentando chegar num número que possa ser muito razoável para essas dificuldades, dentro de vários critérios que nós estamos estabelecendo. O projeto do presidente do Senado cria contrapartidas para subsidiar os repasses federais. Um deles é o congelamento durante 18 meses dos salários de servidores federais, estaduais e municipais. Davi acredita que isso pode gerar uma economia de 130 bilhões de reais, metade para a União, metade para estados e municípios. A proposta principal era a redução de salário de servidores, em todas as esferas. Ou seja, você ia perder o que você já tinha. E não é justo você fazer isso também com os servidores que estão aí. Então, entre debater redução, eu prefiro estabelecer uma regra que a gente possa conciliar com todos os atores públicos, União, estados e municípios, e que a gente possa ter uma carência de 18 meses, sem reajustes, sem realinhamento, sem progressão, e essa parcela de contribuição do serviço público ser aliada a outra parcela da iniciativa privada de milhões de brasileiros. Então, há essa compatibilização. A primeira proposta era 24 meses e a gente quer conciliar nesses 18 meses aí até o final de 2021. E o texto da Câmara tem uma emenda apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, para permitir gratificações e contratações temporárias para profissionais de saúde diretamente ligados aí ao combate do coronavírus. E o plenário do Senado deve votar hoje em sessão deliberativa remota, a partir das 4 horas da tarde, a MP da Embratur. Também chamada de a Hora do Turismo, ela pode ajudar na repatriação de brasileiros do exterior. A medida provisória foi publicada pelo governo em novembro do ano passado. Portanto, já está em vigor, mas precisa do aval do Congresso para virar lei em definitivo. O texto transforma a Embratur em Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, uma agência de serviço social com autonomia e recursos próprios. Na prática, ela permanece ligada ao governo federal, mas pode receber recursos privados para a promoção turística internacional. Entre as fontes de receitas da nova Embratur estão convênios, parcerias, doações, recursos decorrentes de decisão judicial, valores com vendas e aluguéis de imóveis e da prestação de serviços. O texto aprovado pela Câmara prorroga a isenção do imposto de renda retido na fonte para pagamentos de leasing de aeronaves e motores da aviação comercial e mantém em 6% a alíquota do imposto de renda que incide sobre valores de até R$20 mil enviados ao exterior, desde que sejam para cobertura de gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais. A cobrança de direitos autorais por músicas reproduzidas em quartos de hotéis e cabines de embarcações foi retirada do texto durante a votação na Câmara. Os deputados incluíram na medida provisória a possibilidade da agência ajudar na repatriação de brasileiros que ficaram retidos no exterior com o fechamento de portos e aeroportos por causa da pandemia do coronavírus.
De acordo com o texto, a nova Embratur poderá participar das ações coordenadas dos Ministérios de Relações Exteriores, Saúde, Justiça e ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O Itamaraty divulgou esta semana que quase 18 mil brasileiros que estavam no exterior já foram repatriados. Cerca de 3.800 em 74 países ainda aguardam voos para retornar ao Brasil. E o Senado aprovou ontem uma medida provisória que facilita os repasses para obras de mobilidade urbana. As verbas vão ser distribuídas para as prefeituras. A medida provisória estende os prazos para que prefeituras elaborem seus planos de mobilidade urbana. Esses planos são conhecidos como PMUs e, se os prazos para a elaboração dos textos não fossem prorrogados, municípios poderiam ficar impedidos de receber o dinheiro para fazer obras de mobilidade urbana, como ampliação de linhas de metrô, circulação de ônibus, trens, automóveis, ciclovias e outros. O planejamento das políticas públicas é indiscutivelmente necessário, pois ações isoladas e improvisadas podem resultar na má alocação de recursos públicos e, em alguns casos, podem ser, inclusive, contraproducentes. Apenas cidades com mais de 20 mil habitantes podem receber esses recursos. As novas datas para a entrega dos planos serão 12 de abril de 2022 para cidades com mais de 250 mil habitantes e 12 de abril, só que de 2023 para as menores. Essa medida provisória não teria vinculação com o coronavírus, mas tem uma vinculação indireta. Se não aprovarmos, muitos municípios não poderão receber recursos federais numa hora de calamidade pública. É por essa razão que nós consideramos oportuno a presença desse projeto. Nós entendemos que a maioria dos municípios brasileiros não fizeram ainda o seu plano de mobilização por falta de recursos e por falta de condições técnicas. O coronavírus chegou ao Brasil por meio de voos vindos da Europa. De lá, a doença se espalhou primeiro para bairros de classe média alta, mas logo chegou também às camadas mais pobres da população. E foi justamente lá, nesses locais humildes, que ocorreram experiências admiráveis sobre como se podem combater os efeitos sociais da Covid-19. A pandemia do coronavírus chegou à periferia das grandes cidades e o efeito imediato foi a perda do sustento. Comerciários, diaristas, vendedores ambulantes, gente que lida na informalidade, mas com garra e determinação, elas e eles vão à luta. Veja este exemplo do movimento G10 das favelas. Olá, sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das favelas. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis, ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. 100 mil moradores, vielas estreitas, mas atitude de sobra para enfrentar desafios. O que move essas pessoas? O senso de comunidade e muita disposição para buscar apoios e parcerias. Hoje é a entrega das marmitas Mão de Maria. Vamos lá? Vamos. Meu nome é Luciene, estou aqui hoje para agradecer aos colaboradores que nos ajudou no projeto Adote uma Diarista. A ideia é que a gente possa buscar apoios para comprar as pequenas produções dessas mulheres. Neste sentido, nós contamos com seu apoio para que possamos ajudar centenas de mulheres nas periferias do nosso país. Cada um dos 400 presidentes de ruas conhece bem de perto a realidade e os problemas dos vizinhos. A união de todos tornou possível conseguir mão de obra e equipamentos para combater o vírus na terra e no ar. De Paraisópolis para o Brasil, um recado do G10 das favelas. A comunidade de Paraisópolis está de parabéns pelas iniciativas que vem tomando no combate à pandemia. Vem mobilizando a sociedade, articulando esforços, se entrosando com a iniciativa privada e com a iniciativa pública tanto quanto possível. E é isto que tem que, inclusive, acontecer no Brasil. Os povos indígenas brasileiros se adaptam a mais uma mudança.
seguindo recomendações de permanecer nas aldeias, eles deram um jeito de manter nesta semana a programação de um dos eventos mais importantes do mundo que reúne os povos indígenas. Todos os anos, no mês de abril, milhares de indígenas se reúnem em Brasília numa grande assembleia. É o acampamento Terra Livre. Este ano seria a 16ª edição, mas aí veio o coronavírus e o encontro se tornou online. A ideia é debater de forma virtual, com lideranças indigenistas e antropólogos, temas como as invasões em territórios indígenas, o aumento no número de assassinatos de lideranças e a ameaça da pandemia de Covid-19. Nesse momento, que é um momento tão importante quanto se nós estivéssemos com aquele momento lá em Brasília, todos reunidos. Acredito que temos bastante pessoas que estão assistindo, que estão vendo aí e que as nossas mensagens, né, estão chegando até essas pessoas e essas mensagens elas vão ser, de uma certa forma, disseminadas. O acampamento Terra Livre Online vai até o dia 30 de abril e pode ser acessado por meio das redes sociais da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Senadores e deputados têm por analisar 53 medidas provisórias, um número alto, principalmente neste momento de pandemia do coronavírus. Por isso, eles resolveram simplificar o rito de análise das medidas provisórias. Mesmo assim, muitos parlamentares continuam preocupados com o assunto. Mesmo numa pandemia, o prazo das medidas provisórias continua correndo e elas começam a fazer fila. Durante esse período da pandemia, o governo federal já editou 35 medidas provisórias. É um número bastante alto, principalmente se a gente comparar que a média histórica tem sido da edição de uma medida provisória a cada semana nesses últimos quase 20 anos de vigência da Emenda Constitucional número 32. Ao somarmos as medidas provisórias editadas durante a pandemia do novo coronavírus às que já estavam em tramitação, esse número sobe para mais de 50 MPs. Com dificuldade de fazer reuniões presenciais, Câmara e Senado publicaram um ato simplificando a tramitação dessas medidas provisórias. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, recentemente, pelo seu plenário, homologou uma proposta de ato conjunto das duas mesas, da Câmara e do Senado. E essa homologação, esse ato, após essa homologação, ele foi publicado no Diário Oficial da União, encurtando o prazo e possibilitando que os plenários apreciem diretamente a medida provisória, mesmo na ausência de uma deliberação prévia da comissão mista, a fim de viabilizar uma deliberação em prazo curto, rápido, dessas MPs. Segundo o ato das mesas das duas casas, o prazo de validade dessas MPs cai de 120 para 16 dias. As medidas provisórias não passam pela análise de comissão mista. Os pareceres são dados por um deputado no plenário da Câmara e por um senador no plenário do Senado em sessões de deliberação remota. Depois que a MP chega ao Congresso, os parlamentares têm 2 dias para a apresentação de emendas. Em seguida, a Câmara tem até o 9º dia de vigência da MP para votar o texto e encaminhar ao Senado. E os senadores até o 14º dia para votarem a MP. Se a medida provisória for alterada pelos senadores, a Câmara tem 2 dias para votar as mudanças. Mas e as medidas provisórias que foram editadas antes da pandemia? Para elas, o prazo continua sendo o mesmo, 120 dias. O que muda é que elas também não passam pela comissão mista. Na prática, o que nós temos hoje é que não foram ainda votadas medidas provisórias nesse novo procedimento de forma completa. Algumas poucas delas já tinham sido examinadas pelas comissões mistas, mas aquelas que não passaram ainda pela comissão mista estão sendo remetidas à Câmara dos Deputados, que vai instruir a matéria em plenário, haverá um relator em plenário para cada uma delas, e elas serão examinadas primeiro pelo plenário da Câmara e depois pelo plenário do Senado e encaminhadas à promulgação ou à sanção dentro do prazo de 120 dias. Em sessão do plenário do Supremo para julgar a validade dos atos da mesa do Senado e da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a medida cautelar concedida por ele. Nós não podemos permitir, de um lado, que todas as medidas provisórias caduquem
porque fisicamente não há possibilidade de reunião da comissão mista. Ao mesmo tempo, não podemos permitir que todas as medidas provisórias, independentemente de deliberação, continuem valendo. A sessão foi suspensa quando o ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, pediu vista do processo. O placar estava em 5 votos contra o parecer do ministro Alexandre de Moraes e 4 a favor. Com isso, o ato continua valendo, mas a quantidade de medidas provisórias que precisa ser votada pelo Congresso em 16 dias tem preocupado alguns senadores. Nós temos pelo menos 20 medidas provisórias da pandemia relevantes que vencem nesse regimento interno, nessa nova regra, com 16 dias úteis, no prazo, no mês que vem, 30 dias. Ou seja, 20 medidas provisórias, tirando sábado e domingo, nós teremos uma medida provisória por dia para votar. Quando é que votaremos os projetos dos senadores, desses 20 que os colegas querem? Estão tramitando no Congresso Nacional simplesmente 50 medidas provisórias. Desse total, 4 delas tiveram a comissão mista instalada e seus relatores indicados. Portanto, temos 50 medidas provisórias pendentes de votação na Câmara dos Deputados, sendo que 46 delas nem relatores foram indicados ainda. E em um outro julgamento do plenário do STF, 9 ministros foram unânimes ao rejeitar um outro pedido do presidente da República para suspender o prazo de validade das medidas provisórias que tivessem sido editadas antes da decretação do estado de calamidade pública. Mas com o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, a matéria foi suspensa, o julgamento foi suspenso e aguarda a retomada do mérito. Bom, a partir de agora, o Juizado Especial Cível vai poder usar as videoconferências nas audiências de conciliação. A lei que previa aí o funcionamento do mecanismo foi sancionada nesta semana e esse mecanismo já estava previsto desde 2016 no Código Civil. Se você emprestou dinheiro para alguém que não pagou de volta, se você comprou algo que veio com defeito ou não era como você imaginava, se você comprou algo pela internet que demorou a chegar, ou até se você teve uma batida de trânsito sem muita gravidade, para solucionar esses conflitos considerados mais simples, você pode procurar um juizado especial cível. É um lugar para resolver o que a justiça chama de pequenas causas. Que é uma espécie de justiça comum mais rápida e menos formal. O juizado especial ele é dedicado apenas para causas de pequeno valor. Na prática, eu posso propor ações no juizado especial até valores de 20 salários mínimos ou até 40 salários mínimos se tiver advogado. A grande vantagem do juizado é porque eu não preciso de advogado se a causa não for de valor, não for superior a 20 salários mínimos. A ideia de ter um juizado especial é não sobrecarregar a justiça comum. Agora, o processo pode ficar ainda mais simples, porque os envolvidos não precisam ir pessoalmente à audiência de conciliação e podem resolver tudo por videoconferência. Apenas para reiterar a importância e a simplicidade do projeto, que corrige uma falha, uma vez que o Código de Processo Civil já prevê essa modalidade de conciliação por meio eletrônico, mas não tinha previsão para o juizado. Hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz é eletrônico, é virtual, é cibernético. E já há essa tendência de, no Poder Judiciário, dar um estímulo, ainda que tímido, ao uso de métodos como videoconferência e outros, até o WhatsApp, etc., para modernizar e adequar o Poder Judiciário. A legislação, porém, ainda não está tão assim adequada, tão hospitaleira esse ambiente. Não faz sentido obrigar pessoas a viajar. Tem muita gente que mora longe do tribunal, tem que viajar para vir para uma audiência que é importante, mas que poderia ser feita à distância. São 13 horas e 48 minutos em Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue assistindo aqui à TV Senado.